Boa noite para todos vocês. Vocês tiveram aí umas férias longas, né? Aí do feriado. Estamos aqui de volta. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É um aprendizado muito grande para mim, para todos nós. É muita alegria estar com vocês aqui para a gente falar de mediunidade. E hoje nós vamos falar, então, da aula 5, né? Nossa aula 5. E se vocês lembram, nós paramos aqui nesse assunto, né? Nesse assunto aqui, que foi o item 27, que nós paramos na aula anterior, nós vamos dar seguimento aqui, e só para a gente relembrar aqui, um pequeno resumo, na aula 3, nós começamos a falar de alguns assuntos que estão lá no livro dos médiuns, né? No final do livro dos médiuns quase, ele faz um resumo de um processo mediúnico, onde ele fala dos espíritos, fala da manifestação dos espíritos, fala das reuniões mediúnicas e fala dos médiuns, e fala das reuniões espíritas, né? Esse assunto todo comporta quase todo o processo envolvido no processo mediúnico numa casa espírita. Então, nós vamos aqui dar seguimento, né? Nós já estamos aqui na aula 5 e a gente pretende fechar todo esse assunto aqui, que está da aula passada, e mais das reuniões espíritas, hoje, para que finalmente a gente possa, na próxima semana, dar seguimento onde a gente vai entrar na própria apostila, que é a apostila que nós vamos utilizar para o estudo da mediunidade. Então, vamos seguir aqui, né, no item 27, e no item 27 nós estamos falando das manifestações, né, e de médios. Então, hoje nós temos o finalzinho das manifestações, tem a questão dos médios, depois das reuniões espíritas. Então, esse item 27 está dentro ainda do item anterior, das manifestações. Então, vamos lá. Como sempre, nós vamos aqui falando daquilo que está em negrito, porque o material é muito grande e não comporta a gente ler tudo, já que vocês têm a apostila, vocês devem estar lendo aí, estar discutindo, esse que é o objetivo. Aqui a gente faz uma passada, dá uma explicada, conta algumas situações que envolvem esse processo, mas vocês precisam aí, eu sei que fazem, eu conheço o Roberto, eu sei que ele puxa a orelha, né? Mas é assim mesmo. Então eu sei que ele vai cobrar de vocês e isso é importante, né? Então vamos lá. Reconhece-se a qualidade dos espíritos por sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições, anuncia a sabedoria, a benevolência, a modéstia mais pura moral, é concisa e sem palavras inúteis. Vamos entender o que ele está dizendo aqui, porque nós temos que compreender algumas coisas. Isso foi escrito por Kardec numa época que o espiritismo estava, né, efervescendo ali, e ele estava tratando das coisas mediúnicas e tratando também de criar o manual dos médios, que é o livro dos médios, né, o guia, né? E aqui nós temos que entender isto que está escrito, trazendo para o nosso dia a dia, porque quando a gente está fazendo uma reunião, um curso de médiuns, nós temos que entender a realidade desse grupo, desse local e o nível da reunião. Porque existem muitos níveis de reunião. Uma reunião que está no início, ela vai tratar de um pronto-socorro, de uma vibração, né? Vai por aí. Uma reunião que chega num desenvolvimento maior, se os médios aí têm a capacidade, se existe uma sintonia entre os médios, uma solidariedade, uma fraternidade, ela vai subindo de nível de trabalho. Os trabalhos vão se tornando mais complexos. Nesse nível que está falando aqui, Kardec está dizendo para a gente, olha, os espíritos vão se comunicar, vão trazer informações, e é preciso observar algumas características para você definir se aquele espírito é um espírito bom, é um espírito superior, não é? Mas a gente tem que entender que, em geral, os espíritos que dão comunicação em casas espíritas, em geral, tem exceções, não são espíritos de nível superior. Se nós olharmos a hierarquia, lembra que nós falamos da hierarquia? Se vocês lembrarem da hierarquia que nós mostramos aqui, eu vou até voltar aqui um minutinho para ficar claro aqui para a gente. Vamos ver aqui, ó. Só para a gente ver bonitinho aqui, para não ter dúvida. Eu acho que eu tirei a hierarquia aqui, mas não tem problema. Os espíritos superiores, eles estão na ordem, né? 2. Tem a ordem 1, que são os espíritos puros, tem a ordem 2, que são os espíritos sábios,
os espíritos benevolentes, os espíritos de sabedoria, e o último nível dessa ordem, para chegar à primeira ordem, é os espíritos superiores. Então, é muito nível para dar comunicação em uma casa espírita. Eu não estou dizendo que isso é impossível, mas não é o comum. Por que não é o comum? Porque eles são muito superiores, não podem falar com a gente? Não, não é isso, gente. Não é mesmo. É que existe uma hierarquia e existe trabalhos complexos, menos complexos e mais complexos. Então, os espíritos que irão trabalhar com trabalhos como uma casa espírita, que normalmente é menos complexo, um trabalho de pronto-socorro, até mesmo uma desobsessão mais simples, então não virão um espírito superior, virá um espírito que é delegado por um espírito superior, por um espírito de sabedoria, o que for. É um espírito, com certeza, com capacidade de ajuda, de proteger, de ajudar e de dar instrução. Então, isso é muito importante. É importante entender também que aqui ele não está falando só de reuniões mediúnicas, ele está falando de situações em que recebe uma mensagem na casa, numa reunião mediúnica recebe mensagem, uma psicografia. Isso precisa ser analisado, isso que chega, sempre com esse olhar que está aqui. Qual é o tipo de linguagem que eles usam? Né? Que tipo de linguagem, que tipo de informação eles estão trazendo? Isso é fundamental para o médium compreender, porque se a gente não entende isso e a gente não entra no sistema emocional, porque isso é muito complicado, gente. Existem muitos casos no meio espírita no Brasil que a gente lê, que a gente viu, que a gente sabe, de pessoas que chegam no nível de fascinação devido a achar que aquele espírito que veio é um espírito tão evoluído e ele começa a acreditar naquilo. E muitas das vezes não é um espírito que quer se passar por um espírito evoluído e que consegue enganar as pessoas. E às vezes até um espírito evoluído vem dar uma informação e ele se retira quando ele vê que o grupo está se fanatizando, está acontecendo coisas desse tipo, e deixa que o grupo escolha seu caminho e tome as consequências. Então, existem muitas coisas envolvidas nisso aqui, que nós nunca podemos esquecer. Então, esse item 27 está falando das manifestações, e nas manifestações nós temos que ter cuidado com o que está aqui. Tá? E também lembrando que a gente não pode ser crítico no sentido de que se a gente recebe dentro da casa um protetor, um mentor, um espírito que vem dar uma instrução, e a gente olha e fala, isso aqui está correto, mas não tem uma linguagem bonita, ele não está falando de coisas maravilhosas, espera aí, né? Espera aí, cuidado, a gente tem que ter cuidado com isso. Nós trabalhamos na mediunidade em geral, no nosso nível evolutivo, no feijão com arroz. Isso é importante. Não vamos nos maravilhar, achar que é o rei da balachita, como dizem, né? Que, não, nós trabalhamos no nível de arrão com feijões, fazendo aquele trabalho de pronto-socorro. Quem cuida da parte médica, nós somos os enfermeiros da ala de pronto-socorro. Imagina quem que vai para aquela ala em geral, né? Então, nós somos aqueles. E quando podemos ser? Se tivermos boa vontade, se tivermos fraternidade, se for um grupo coeso, vai trabalhar naquele nível. O pronto-socorro faz o quê? Dá o primeiro atendimento e passa por os espíritos que vão levar para um tratamento mais especializado. Isso é importante a gente compreender. Vamos lá, vamos seguir um pouco mais. Aqui existe uma coisa interessante, porque também na época de Kardec tinha algumas colocações que eram colocações importantes e elas eram escritas, né, pensando no aspecto de convencimento das pessoas, da incredulidade. Então, esse item 28 ele fala disso. O objetivo providencial das manifestações é convencer os incrédulos de que tudo não termina para o homem com a vida terrestre e de dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Os bons espíritos vêm nos instruir, tendo em vista o nosso melhoramento e o nosso adiantamento, e não para nos revelar o que não devemos ainda saber, ou o que não devemos aprender senão pelo nosso trabalho. Olha, tem coisas incríveis que, quando você trabalha muito com mediunidade e você lê isso aqui, você fala, gente, é exatamente isso aqui que a gente vai percebendo dentro do trabalho. Os bons espíritos que vêm nos ajudar, eles vêm para nos instruir. E existe, claro, também o convencimento dos incrédulos, que não é o nosso caso de médiuns ou de uma doutrina espírita ou dos praticantes da doutrina, entre aspas, às vezes também tem um pouco, né? Mas
No geral, não. No geral, a gente sabe que eles vêm, que eles dão comunicação, que vai ter processo de obsessão, que vai ter processo onde os espíritos vêm atrapalhar o trabalho, que vão tentar nos obsediar de forma sutil. Esse é o maior perigo que tem, a obsessão de forma sutil, e nós temos que estar ali instruídos. Por isso eles vêm nos instruir. Isso aqui que o Kardec está falando já é uma instrução. Ele está dizendo, olha, eles vêm para isso. Não pode nunca eles virem aqui para falar de coisas de futuro, coisas da família. Não pode, de que não devemos saber, ou que nem podemos saber, porque não pode nos privar do esforço do nosso trabalho. O esforço do estudo, de estudar, de aprender, é nosso. Porque se assim não fosse, qual o nível de evolução que nós íamos conquistar? Para conquistar a evolução, exige esforço em várias frentes. O esforço de conquistar a humildade, o esforço de instrução, de aprender. Ah, mas eu tenho dificuldade de aprender. Você pode ter nessa vida, por várias razões, mas você é um espírito. E sendo um espírito, você já viveu muitas vidas. Como é que você sabe que você já não passou por momentos de instrução, de aprendizado? E se não passou, terá que passar, fatalmente. Então é importante entender, eles vêm para nos instruir. Não vêm para falar de milagres, não vêm para falar de futuro, não vêm para ler a nossa sorte e não vêm tirar de nós nenhum esforço que seja de nossa responsabilidade. Isso é fundamental. Porque muitas vezes a gente vê pessoas indo para a casa espírita esperando um consolo, esperando que as dores, que os sofrimentos sejam retirados, que tirem os obsessores, que eles fiquem livres. Isso é muito comum, mas não é assim que a banda toca. Não é. Não estou dizendo que o processo de desobsessão não acontece. Claro que acontece. Tem o processo da água fluida, tem o processo da desobsessão, tem o processo das palestras que instrui, tem o processo do passe, tem muitas coisas nas casas espíritas, mas nós temos que entender que a maioria das coisas são coisas exteriores, são paliativas, elas não resolvem o problema. Nem a desobsessão resolve o problema, porque você pode trabalhar num processo de desobsessão de uma pessoa, anos e anos, consegue convencer o obsessor a se ir, a coisa fica melhor, mas se aquele espírito encarnado ele não trabalha o seu desenvolvimento, o que vai acontecer? Ele vai cair de novo na mesma situação, ou pior, eu diria pior. Se vocês lembram daquela passagem que Jesus fala, né? Que um homem está, ele fala endemoniado, que era a linguagem da época, endemoniado, você vai lá e retira o demônio dele, esse demônio vai, busca mais 7, volta, e se o homem não tomou cuidado, não limpou sua casa, a derrocada é muito maior. Então, vamos pensar nas palavras de Jesus, que a gente vai ficar bem confortável para compreender isso daí. Ok, vamos um pouquinho mais. Então, está dizendo aqui assim, as manifestações não estão, pois, destinadas a servir aos interesses materiais, cujo cuidado está entregue à inteligência, ao discernimento e à atividade do homem. Olha que mensagem incrível, olha as palavras que ele está usando. Ele está usando a palavra inteligência e discernimento. Essas duas palavras são incompreensíveis para a maioria das pessoas. As pessoas pensam que inteligência é intelectualidade, é ter informação, é saber falar de coisas, né, complicadas, e as pessoas às vezes nem entendem muito bem discernimento. Mas inteligência e discernimento estão muito ligadas. É quando a pessoa desenvolve dentro dela uma capacidade de crítica, de autocrítica e de crítica das coisas que chegam para ela. Ela não absorve tudo, ela sabe que tem que ter um nível de criticidade. E a inteligência é que faz essa seleção. E aí nós estamos falando de inteligência no sentido da pessoa saber o que é bom, né? O que está de acordo com a lei, com as leis divinas, com o amor do Cristo, saber o que está de acordo com o Evangelho e escolher esse caminho. Isso é inteligência, não é saber. Você pode saber tudo isso, você não escolhe esse caminho, não é inteligência, é só informação, é intelectualidade. E quem faz a escolha é o discernimento, é que você diz isso aqui sim, isso aqui não. É o sim, sim, não, não. Então, aqui tem coisas importantes para entender. A mediunidade não é para coisas materiais. Aí a gente vai falar assim, mas tem lugares que é. Eu frequentei a Umbanda, nós fizemos um curso, quando a gente dava um curso de mediunidade, há muitos anos atrás, já deve ter uns 15, 20 anos atrás, e no curso chega em algum momento da apostila em que vai falar de espiritismo, Umbanda e candomblé.
Aí nós começamos a falar e eu fiz contato com uma amiga que fez contato com um amigo que tinha um terreiro de Umbanda. E ela me disse assim, olha, preciso de uma coisa séria, uma coisa muito séria, bem feita. Eu falei, não, esse é sério, é isso. Aí eu fui lá e conversei com o responsável, expliquei para ele o objetivo. E aí conversei com um grupo que estava estudando a mediunidade e falei, olha, eu vou dar a vocês uma experiência que é mais importante que eu ler e explicar para vocês como funciona. A experiência é, uma vez por mês, durante 8 ou 9 meses, nós vamos, no nosso curso, lá no terreiro de Umbanda. E lá nós vamos presenciar, conversar. Eles já sabem que nós estamos indo para lá para instrução, para entender como funciona. E nós fizemos isso. Nós fizemos isso. E foi muito interessante. Mas a gente percebe claramente que, em geral, na Umbanda, as manifestações, as conversações com a espiritualidade estão muito relacionadas às coisas da Terra, às coisas materiais, às coisas físicas. No Espiritismo, isso não é assim. Pode, vez ou outra, aparecer alguma coisa, mas não esse é o objetivo. Não é o objetivo, né? Com algumas exceções. Então, é interessante entender. Não vamos procurar a mediunidade ou a casa espírita para os nossos interesses materiais. Não funciona. Não é assim. Tá? Então, essa é uma outra coisa que a gente precisa estar atento e não se iludir com isso. Vamos um pouquinho mais. E aí, é importante entender isso aqui, que muitas das pessoas que não são espíritas, ou que são espíritas iniciantes, têm a tendência de pensar que as coisas no espiritismo são sobrenaturais. Ah, falar com os mortos, né? Porque não fala assim, falar com os desencarnados, falar com os mortos. E aí a pessoa fala, você é de uma casa espírita? Eu sou. Mas lá os espíritos entram no corpo das pessoas. Sabe essas palavras, essas coisas assim que não faz mais parte da nossa vida, mas que é comum nas pessoas. Então, nós que somos estudantes e que somos médios, nós temos que entender, não tem nada de sobrenatural no plano espiritual falar com o plano desencarnado, falar com o plano encarnado. Não é sobrenatural. É comum. É comum, é saudável, dependendo de como é feito. Então, a gente tem que entender isso aqui. Não tem nada de sobrenatural nem maravilhoso. São fenômenos que se produzem em virtude da lei que rege as relações do mundo corporal e do mundo espiritual. São fenômenos que ocorrem de acordo com essa lei. É óbvio que um médium que trabalha numa casa espírita, numa reunião mediúnica, no início ele vai achar algumas coisas interessantes, vai sair da reunião, nossa, você viu aquilo que aconteceu, olha só, isso é comum. Mas com o tempo ele vai percebendo que é natural, que é uma coisa comum. Então, esse é um chamamento importante com relação a essa questão das manifestações. Vamos um pouco mais? Nós não vamos ler aqui o 32, vocês têm aí para vocês lerem em casa, né? Nós vamos aqui entrar no outro tópico que eu falei para vocês. Nós temos mais 2 tópicos, que é dos médios, e nós temos também o tópico que é das reuniões. Muito bem. E sempre lembrando que nós estamos falando do Livro dos Médios, capítulo 24. Então, é quase lá no finalzinho do Livro dos Médios, onde ele faz esse resumo, que ele trata dos espíritos, né, das manifestações, e ele vai falar dos médios, das reuniões. Então, todo esse processo aí é importante estudar, e lá tem mais alguma coisinha que não está aqui, né? Aqui é um resumo, mas é importante estudar. E por que isso aí está na introdução, né? Porque se vocês lembrarem, né, vamos voltar aqui, se vocês lembrarem, nós estamos na aula 5 e nós ainda estamos na introdução do curso. Nós ainda não entramos aqui, né? Então vamos ver aqui, ó. Aqui. Né? Aqui é o módulo 1. O que significa o módulo 1? É quando a gente começa a nossa apostila do curso, onde tem o módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, e no módulo 1 tem 10 temas para a gente discutir. No módulo 2 tem outro tanto, no 3 tem outro tanto. E isso aqui é um trabalho que vai durar até o fim do ano, com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Né? E a gente não adianta sair correndo, atropelando as coisas que não resolvem. Né? É muito importante compreender. Você vê que aqui tem assuntos, se você olhar, espírito, matéria e fluido. Isso aqui é fundamental para o médium. O perispírito, nem se diz. Né? Nem se diz. Classificação da mediunidade. Então, vários assuntos que nós vamos conversar, e na próxima aula, provavelmente, nós vamos falar desse aqui, que eu até sugiro que vocês aproveitem para estudar esse assunto, que esse aqui vai tomar uma aula. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente está aqui... Opa, desculpem.
aqui, dos médios. Então, a gente terminou o segundo tópico, vamos para o terceiro, que fala dos médios. Então, ele começa assim. O médio não possui senão a faculdade de se comunicar. A comunicação efetiva depende da vontade dos espíritos. Se os espíritos não querem se manifestar, o médio nada obtém. É como um instrumento sem músico. O Chico falava, né, que o telefone toca de lá para cá, só de lá para cá. Ou seja, você fica com o telefone aqui, eles ligam. Se eles não ligarem, seu telefone não funciona. Pensa num violão, instrumento sem música, pensa num violão, que quando é bem tocado por um bom artista, vai criar melodias, vai criar um som maravilhoso. E também um mau artista vai criar um som ruim. Mas também o violão pode estar no canto, né, em algum canto, e não tem alguém que toque o violão. Esse é o médium. O médium, se não tiver a comunicação à vontade do espírito, ele é um violão no canto, não produz nada. Não produz nada. É claro que dentro de uma reunião mediúnica existe o animismo, né? Não vamos confundir o animismo com a mistificação. Pode acontecer junto, separado, mas são coisas diferentes. O animismo, ele é uma coisa saudável, não é uma coisa ruim. Depende do volume, né? E depende da situação. Por exemplo, uma reunião mediúnica no seu início, e algumas vezes, né, pode acontecer o animismo. O que é exatamente o animismo? É o médio do próprio ser. Eu estou fazendo uma comunicação, mas é de mim para mim. Então, eu vou falar, não é um espírito, sou eu que estou buscando lá no meu inconsciente, né? A gente estuda muito isso num outro curso que a gente faz, que é a questão da mente humana, e tem a questão do consciente, do inconsciente, subconsciente, essa coisa toda. Então, o médio, ele pode trazer coisas até de vidas passadas ou do inconsciente e falar. E que as pessoas podem falar assim, não, mas isso que ele está falando não faz parte da vida dele e tal. E ele pode ser um médio que está trazendo experiências dele próprio. Isso é um animismo. E não é um problema, desde que isso seja dosado e que as pessoas tenham capacidade de não confundir isso com uma comunicação espiritual. E, às vezes, os médios misturam. Nós tivemos a oportunidade de participar de uma reunião mediúnica por uns 2 anos e meio, aqui na minha região, e que era uma reunião um pouco complicada. Pra vocês terem uma ideia, a reunião durava 2 horas, mas muitas das vezes, nos primeiros 40 minutos, não tinha comunicação nenhuma. Ficava todo mundo lá parado. E eu não estava acostumado com isso, porque eu trabalhei em reunião mediúnica uns 9 anos, 8 anos, e eram assim 10, 12 médiuns, e desses 12 médiuns, depois que o Roberto saiu, eu fazia orientação. Então, desses 10, 12 médiuns, pelo menos uns 8 ou 7 dava comunicação. E era assim, uma atrás da outra. E dava comunicação, a gente trabalhava com aquele espírito ali 2, 3 minutos, quando estava terminando o outro médio já dava, e ia escalonando. Então, nós tínhamos comunicações, assim, às vezes 20 e poucas comunicações de pronto-socorro, de trabalhar o espírito, e funcionava assim. Quando eu vou para uma reunião mediúnica e eu penso que vai funcionar assim, aí você fica 40 minutos, não dá comunicação nenhuma, aí depois dá 1, 2 vezes, dá 3 comunicações e acabou a reunião. Isso é o quê? É falta de sintonia, falta de disciplina, mas aí a gente começa a observar na reunião que existia um animismo muito grande, o médium falando que era um protetor que estava falando, e você, com um pouco de experiência, percebia que não era, né? E às vezes esse médium falava que era protetor e não era, e ele criava dificuldades na reunião. Então, uma reunião que não tinha futuro. Então, é muito importante o médium compreender isso aqui. Tem animismo? Tem, não é um problema. Não confunda isso com uma comunicação espiritual, isso é muito importante, e que se tiver um animismo, que ele seja um percentual pequeno, porque o médium está treinando e ele pode trazer, às vezes, alguma coisa do seu inconsciente. Mas mediunidade com plano espiritual só se dá pela vontade dos espíritos. Isto tem que ser entendido. Agora vamos abrir um aspas
aqui. É claro que existem os trabalhos mediúnicos na casa, de pronto-socorro, de obsessão e tudo mais, e que aqueles médios que estão ali, mais o coordenador, mais o orientador, eles sabem que aquela reunião tem uma proteção, eles já sabem que tem um protetor X, o protetor Y, o mentor, eles já conhecem pelo nome, já conhecem a vibração, em geral eles têm algumas comunicações com eles, não necessariamente em toda a reunião, mas pode ser em toda também. Então isso já é uma coisa que vai se criando. E quando isso está bem criado, não há problema, porque o dirigente ou o orientador da reunião, ele pode sim chamar o mentor e falar, olha, preciso da tua ajuda aqui, e o mentor vai ajudar. Preciso de uma orientação, e o mentor vai dar uma orientação, desde que não faça, não crie, desde que não fira esse preceito que está aqui. Né? Ou seja, eles não vão tirar o seu esforço de aprendizado. Não espere orientação que te diga tudo que você tem que fazer, porque também a gente já viu esse tipo de coisa. A pessoa fica esperando que os espíritos se comuniquem e diga tudo que tenha que ser feito. E isso não acontece. Né? Não acontece nem pode acontecer, porque não é essa a finalidade da reunião, não é a finalidade da espiritualidade se comunicar com a gente. Isso tem que ficar muito claro para nós. Tá? Ok. Daí a gente tem no item 34 o que ele chama de facilidade das comunicações. A facilidade das comunicações depende do quê? Do grau de afinidade que existe entre os fluidos do médium e do espírito. Cada médium está, assim, mais ou menos apto para receber a impressão ou impulso do pensamento de tal ou tal espírito. Ele pode ser um bom instrumento para um mal e para um outro. Então, pode ser das duas coisas. Então, o que acontece é assim. Existem situações que são repetitivas de médiuns que tem um ou dois espíritos que sempre comunica por eles por uma questão de afinidade. Isso é comum também. Né? Não que aquele espírito, às vezes, não possa se comunicar com outro médium, até pode, mas, em geral, a partir do momento que tem uma afinidade tão grande daquele espírito com aquele médium é um médium que trabalha de forma séria, né? Ele está ali com seriedade, o espírito também. Então, não há preocupação dos espíritos de ficar dando comunicação em outros médios para provar que não tem. Também eles não têm que provar nada para a gente. Então, isso vai acontecer. Mas a gente precisa entender uma coisa aqui. Quando você trabalha aqui, numa reunião mediúnica de um centro espírita, nós estamos falando de um planeta de expiação e provas, gente. Isso é muito importante a gente entender. Um planeta de expiação e provas é o planeta de espíritos imperfeitos, da terceira ordem. Então, a gente já falou disso. Então, se é um planeta de espírito imperfeito, os médiuns, uma casa espírita, não tem espíritos maravilhosos, bondosos, superiores. Não tem. São espíritos imperfeitos que estão ali lutando para conquistar um aprendizado, para conquistar alguma coisa de boa na vida. É só isso. Não vamos nos iludir, porque nós somos espíritas há 30 anos, somos espírita, faço palestra, faço isso, faço aquilo, trabalho na reunião mediúnica, então eu tenho uma condição. Não se iluda. Não podemos nos iludir com isso. Existe um trabalho muito interessante que a gente faz, que a gente explica para as pessoas o espiritismo por dentro e o espiritismo por fora. Em algum momento eu vou ter a oportunidade de trazer isso aqui para vocês. Isso cai muito bem para o médium. Ou seja, o espiritismo por fora é tudo que a gente faz dentro da casa espírita. O espiritismo por dentro é para nós. O que a gente está fazendo conosco. O que nós estamos trazendo de crescimento espiritual para nós. E eu vou dizer para vocês, tudo isso que nós fazemos no espiritismo por fora tem algum valor. Mas se a gente não estiver fazendo por dentro, aí eu vou lembrar do Paulo que diz assim, né? Você pode doar tudo que você tem para os pobres, você pode dar o seu corpo para ser queimado, mas se você não tiver amor, você é um metal frio. Gente, agora vamos linkar uma coisa com a outra. Se você só trabalha no espiritismo por fora, é como um metal frio. Tem valor? Tem, mas é muito pouco, porque você chega do outro lado e cadê a tua luz? Ah, mas eu fiz isso. Não, as pessoas se beneficiaram, mas você mesmo não mudou. Você continua sendo a mesma pessoa. Não alterou nada no seu crescimento espiritual, então você precisa voltar para entender qual é realmente o papel do trabalho que lhe foi dado. Porque o trabalho que lhe foi dado tinha uma razão.
Se a gente lembrar da parábola dos talentos, vocês vão lembrar que o Senhor deu um talento para um, 5 para outro e 10 para outro. Quando ele volta, ele cobra, e o que ele viu? Olha, quem ganhou 5 talentos dobrou, virou 10. Quem tinha 10 virou 20. Quer dizer, o que ele está esperando do médio é isso, não é um espiritismo só por fora, porque isso é a moeda. Mas cadê o lucro? Cadê o que você fez com tudo que você recebeu de Deus na vida? Tudo que você recebeu de Deus na vida. Pensa, você recebeu um universo, você recebeu um planeta, um sol, o seu corpo, a célula, a respiração, o coração. Gente, é coisa demais. É coisa demais. E o que você recebeu também? Alguns? A mediunidade, olha, para falar com o plano espiritual, para aprender, para ajudar. Olha, um canal de crescimento espiritual imenso. E aí a pergunta é, tá bom, você trabalhou, mas e você? Porque o trabalho que você fez beneficiou as pessoas, mas e você? Você cresceu espiritualmente? O que você vai devolver de talento? Seu talento era 10, continua 10, não mudou nada, porque você só fez a coisa que é exterior, externa. Então, isso aqui é fundamental. E muitas das vezes, a gente pensa na questão da afinidade e a gente precisa ligar isso aqui a um desconhecimento que existe no movimento espírita, na área mediúnica, que eu já ouvi muito, e fala assim, olha, a pessoa é médio de psicofonia, de incorporação, né? Mas na reunião ela incorpora só espírito difícil. Então, essa pessoa tem problema. Então, quer dizer, a pessoa que fala isso, ela não entendeu o que é mediunidade ainda. Se você está num pronto-socorro, o que tem lá no pronto-socorro para ser atendido? Acho que já está claro. Quem são os médicos que vão atender? Os que estão lá. Eventualmente, você vai dar uma comunicação para o espírito protetor, alguém vai dar, não tem problema. Mas quem vai pegar a maca, correr com a maca, quem que vai tapar a ferida, quem que vai passar, quem que vai sujar a roupa de sangue? Quem é? É alguém. Quem é? O médium, que vai atender o espírito sofredor, o espírito que está em dificuldade, o espírito que chega ali com raiva. Ele vai receber todas aquelas cargas, mas se ele vai sempre ali com amor, entendendo que isso é caridade, que isso é algo importante, ele não sai dali cheio de problema, ele sai tranquilo. E isso é uma experiência que nós temos, de muito trabalho com processo desobsessivo, com muito trabalho de pronto-socorro, em que as reuniões terminavam depois de 20, às vezes até mais atendimentos, dificuldades, e sai todo mundo como se fosse cantando da casa espírita, de tão alegre, tão feliz. Isso é possível. Mas a gente não pode confundir, para a gente não falar essa inverdade de que o médium dá sempre comunicação para espíritos em dificuldade, espíritos que estão sofrendo, mas as reuniões são essas, em geral. Nós não fazemos reunião nos centros espíritas, em geral, para discutir a questão da filosofia ou da ciência espírita. Não. Nós fazemos para atender as pessoas que necessitam nesse mundo de expiação e provas, que uma grande maioria, como nós, está em dificuldade. Então, isso é importante compreender. Vamos um pouquinho mais. Um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão. Quer dizer, o império que certos espíritos podem exercer sobre os médiuns, impondo-se a eles sob nomes apócrifos e impedindo-os de se comunicarem com outros espíritos. Gente, ele fala escolho porque assim, as dificuldades que trazem a obsessão. Por que ele está dizendo? Porque os espíritos vão buscar obsediar os médiuns. E muitas das vezes conseguem. Conseguem. Eu vi eu não sei se vocês viram, há uns 3 meses atrás, o Divaldo comentando numa reunião, já recente, não é muito tempo, que ele ia fazer uma palestra num auditório, e antes da palestra ele percebeu um processo obsessivo muito forte, que derrubou ele. Derrubou mesmo, fisicamente, dele ter que deitar. E foi um processo muito difícil, e ele percebeu os espíritos que estavam ali, trabalhando no processo dele. E é o Divaldo. E aí depois vieram os amigos, aqueles lá que ajudam, né, nesse tudo isso, e conseguiu conversar e tal, e ele fez a palestra. Eu estou dando um exemplo para falar assim, nós temos um médium lá na nossa casa que está obsediado. Tá bom, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos ajudá-lo. Né? Vamos ajudá-lo, vamos todo mundo se unir para ajudar e não excluir. Não estou dizendo que ele vai participar da reunião mediúnica, provavelmente ele vai ser tratado, pode ficar num pronto-socorro, passar pelos passes,
e conversando no processo das conversas terapêuticas, que é o atendimento fraterno, para observar que ele está melhorando. Que melhora? Melhora, com certeza. Aqui, a gente tem que ter muito cuidado nesse processo da obsessão, com a questão da fascinação. O que é a fascinação? Quem já estudou os níveis de mediunidade, nós vamos falar disso depois. A fascinação é um dos piores, porque o médium fica totalmente cego. Ele não percebe nada. Pensa numa pessoa apaixonada. Né? Pensa aí, os jovens, né? Não é o meu caso mais, não sou tão jovem assim, mas pensa numa pessoa apaixonada, e acho que todo mundo já foi apaixonado alguma vez na vida. O que é o apaixonado? O apaixonado é o lesado. Como diz no norte, é um abestalhado, é aquele que perde a noção. Ele anda como se fosse um burro com uma coisa aqui, né, que só enxerga aquilo. Ele olha para o lado e vê a pessoa que ele está apaixonado e não está lá. Ele olha para lá, vê uma mulher, aparece com ela. Tudo é assim, é desse jeito. Então, a fascinação é algo assim, que ele só enxerga aquilo que os espíritos querem que ele enxergue. E isso é fácil de ser feito? Não é muito difícil. Porque se você pensar, vamos fazer uma experiência fácil. Você pensa no mundo que a gente vive, esquece os desencarnados, só nós, os seres humanos encarnados. Quanto de manipulação tem nesse mundo? Quanto de mentiras são divulgadas no mundo inteiro para as pessoas e com o tempo as pessoas acham que aquilo é verdade? Quanto disso existe? Muito. Quantas pessoas não têm o mínimo de senso crítico e discernimento para entender quando uma coisa é um fato ou quando uma coisa é uma mentira? Isso cada vez mais. Por quê? Com a entrada da internet, né, na nossa vida, das redes sociais, da mídia digital, não é mais aqueles canais controlados ou pseudo-controlados que falavam e que também manipulavam. Agora tem todo mundo, tem louco, tem maluco para todo lado falando para a gente coisas. E muitas das pessoas embarcam nisso. Então, se isso acontece no mundo encarnado, e para os desencarnados que a gente nem vê? Já imaginaram? Por isso existe essa explicação aqui do Kardec, que nem sabia de internet, nada disso. Se ele soubesse, ia ficar assustado, né? Então, isso é fundamental. E ele fala ali no final, impondo-se a ele sobrenomes apócrifos. O que ele quer dizer com nomes apócrifos? É mentira. Então o espírito chega, né, e fala que é fulano, é ciclano, e não é nada daquilo e vai enganando. Então o médium, na sua vaidade, que é o que eles pegam, é a vaidade. Vaidade é inerente a todo mundo, gente. Todos nós temos vaidade em maior ou menor grau. E a nossa responsabilidade é cuidar disso, né? E, às vezes, como a vaidade é uma coisa tão entranhada, uma casa espírita precisa definir alguns padrões de controle, porque não pode esperar que todo mundo vai ficar bem sem vaidade no trabalho. Não existe, não é assim. A vaidade causa muito problema numa casa espírita. Então, é importante que uma reunião mediúnica tenha um responsável, tenha um orientador, tenha um coordenador, né? Às vezes é a mesma pessoa, às vezes são pessoas diferentes, mas que se faça reuniões periódicas. Que se faça reuniões periódicas. Eu acho que eu já até falei disso aqui. Por quê? Porque nessas reuniões avaliar como que estão as pessoas, como que estão os médios, né? Como que estão as comunicações, e criar uma condição de conversação com as pessoas, para que as pessoas fiquem cada vez mais tranquilas, que não vão embarcar num processo de vaidade, que aquilo vai crescendo, daqui a pouco você está falando com o espírito obsessor e vai achar que está falando com Nossa Senhora. Isso não é impossível. Isso não é impossível. Temos que ficar muito atento a isso. Ok, vamos lá. O que constitui o médium, propriamente dito, é a faculdade. Então, é a faculdade mediúnica. Sob esse aspecto, ele pode estar mais ou menos formado. Então, a faculdade pode estar bem formada ou menos formada. O que constitui o médio seguro? Então, o que constitui o médio é a faculdade. E o médio seguro? O médio seguro é o que se pode verdadeiramente qualificar de bom médio. Ou seja, o bom médio é aquele que aplica a faculdade, a aptidão de servir de intérprete dos bons espíritos. Então, você tem a faculdade mediúnica, que ela pode estar bem desenvolvida ou não, mas você tem o outro lado, que é o médium seguro, ou médio com instrução, o médio evangelizado, ou médio desenvolvido, como a gente quiser.
Então, um médium com uma boa faculdade, se ele for um médium seguro, ele vai ter aptidão de servir de intérprete aos bons espíritos. É importante lembrar aqui, acho que nós já falamos, mas é importante lembrar, que a mediunidade em si, ela não está envolvida somente na questão moral. Você pode ter muito médium que tem uma faculdade muito desenvolvida no aspecto de ter uma mediunidade que eles falam assim, forte, uma mediunidade de comunicação muito intensa, e muitos espíritos trabalhando com ele, e ele usa isso de uma forma equivocada. Usa para ganhar dinheiro, usa para sondar a vida das pessoas, usa para mil coisas. E quem já trabalhou com mediunidade em outras situações percebe isso claramente. Né? Percebe isso claramente. Então, não é essa questão do médium ter uma mediunidade mais intensa, porque ele é espírita ou não é isso. Agora, um médium seguro é diferente. O médium seguro é aquele que tem a mediunidade, que às vezes é muito intensa e às vezes nem é muito intensa, mas ele está ali para fazer o bem e ele está buscando crescer, aprimorar, então ele vai servir de intérprete aos bons espíritos. Isso é importante a gente entender também. E também entender que a questão da faculdade ser mais ou menos formada é um aspecto importante também para a sintonia com determinados tipos de espíritos protetores ou de um nível mais evoluído. E nem sempre o médium pode passar a vida inteira trabalhando e tudo, e ser um médium seguro, mas não ser um médium com uma formação mediúnica muito desenvolvida, e é porque talvez ele foi preparado para aquele tipo de trabalho. Não é problema. Tá? Muito bem, então vamos lá um pouco mais. Aí a gente tem aqui a mediunidade como uma faculdade essencialmente móvel e fugidia, pela razão de estar subordinada à vontade dos espíritos, por isso é que está sujeita à intermitência. Nós já falamos das intermitências lá atrás, vocês lembram? Nós falamos da suspensão? Então, lá você tem 6 itens que diz assim, por que pode existir suspensões temporárias ou permanentes na mediunidade? Vocês voltam lá na apostila e vocês vão achar os 6 pontos. Isso é a intermitência. É a intermitência. E tem uma intermitência que não é nem uma suspensão. O médium está com problema de saúde e tal, e aí existe uma certa suspensão ou existe um abrandar do trabalho mediúnico. Isso depende muito do planejamento espiritual. Tá? Não é racional admitir que os espíritos sérios se coloquem à disposição da primeira pessoa que os queira explorar. Acho que isso aqui eu não preciso nem comentar, já falei disso lá para trás, né? Ou seja, o espírito sério não está à nossa disposição de jeito nenhum, né? E se você não souber fazer as perguntas certas, você não vai ter resposta. Isso é incrível. Pensa no Kardec. Se você estuda o espiritismo de uma forma sistêmica, você vai ver que tem muitas perguntas que o Kardec faz que a resposta, o Kardec não fica contente porque ele não soube perguntar. Aí ele pergunta de novo na próxima pergunta, depois ele pergunta de novo, depois lá na frente ele pergunta de novo, aí quando você junta tudo que você entende, o que ele queria perguntar e o que eles responderam. Mas eles vão responder aquilo que você pergunta. Né? Não vão ficar dissertando, não é como a gente, são espíritos mais evoluídos. Então, eles falam objetivamente. Não é como a gente que fica discorrendo e falando, não é assim. Isso é fácil de entender, principalmente no Livro dos Espíritos. E aí vem mais aqui, né? A melhor garantia de sinceridade está no desinteresse absoluto, porque aí onde nada tem a ganhar, o charlatanismo não tem razão de ser. Gente, olha, se você é uma pessoa desinteressada e só quer fazer o bem, ainda assim você pode ser influenciado, você tem que ficar esperto, porque você tem que ter instrução. Mas o fato de você não estar trabalhando na mediunidade, para coisas materiais e para o seu interesse pessoal, já te ajudou 60%. Porque os espíritos já vão ver, olha, ele não tem muita competência e tal, vamos pensar assim, tá? Mas ele é uma pessoa de muita boa vontade, vamos ajudar. E vai ter um rendimento X, os talentos, né? Ou seja, deu 5 para esse, ele ganhou 5, tá ótimo. Deu 10 e ganhou, tá excelente, mas tá ótimo também. Então, assim, a questão é que quando você trabalha com interesse pessoal, a primeira isca você morde, né? Já viu o peixe que morde toda a isca e tem peixe que não morde? Então, o que é a isca? Olha, os espíritos falam, aquele ali é um médium, cheio de interesse, está querendo disso, tem vaidade, tem não sei o que e tal, vamos lá que vai ser fácil. E eles vão preparar a armadilha e fazem isso. Existem muitos exemplos no movimento espírita disso.
Então, é muito fundamental que a mediunidade seja exercida sem desinteresse. Não vou nem falar de dinheiro, né, porque está fora de cogitação, mas desinteresse qualquer. Qualquer. Apenas o interesse de ajudar, de servir. Vamos um pouquinho mais. Ok. Aqui, a gente está chegando no final das reuniões espíritas, que é importante a gente falar, e olha, é pequeno. E aí nós não vamos entrar aqui, que é a aula que vem, quando a gente começa a entrar nos módulos, né? Então, algumas considerações preliminares sobre as reuniões espíritas. De novo, isso é do capítulo 24 do Livro dos Médiuns. Das reuniões espíritas. Os espíritos são atraídos pela simpatia, a semelhança dos gostos e de caracteres, a intenção que faz desejar a sua presença. Ó, os espíritos superiores não vão às reuniões fúteis, do mesmo modo que um sábio da terra não iria a uma assembleia de jovens estouvados. É bem simples entender isso aqui. Ou seja, o que atrai os espíritos... Quando a gente fala superior aqui, o Kardec fala superior no sentido, vamos entender um pouco diferente assim. Espíritos de um nível que quer fazer um trabalho sério. Não necessariamente não é um espírito superior, mas que querem fazer um trabalho sério numa casa espírita, são atraídos pela simpatia e a semelhança de gostos, de caracteres, de pensamento. O que você está... A intenção. O que você está fazendo nessa casa, na mediunidade? Qual que é a sua intenção? Qual é o seu gosto por isso? Que tipo de simpatia que você tem pelo trabalho que está sendo feito ali? Pronto. Dali você já definiu que espíritos vão se chegar a você. Dependendo do que for, se você está ali para criticar, pela sua vaidade, se você está ali para criar tumulto, pode estar certo que os espíritos que vão se chegar a você são outros tipos de espíritos, né, e que vão criar confusão. E aí, de novo, aqui nesse ponto, é importante a gente lembrar daquilo que eu falei lá atrás. Então, peraí. Se os espíritos são atraídos pela simpatia, semelhante de gosto, de caracteres, e os médios, de novo a pergunta, né? Porque isso causa de novo a mesma pergunta por falta de atenção. Mas e os médios que dão incorporação nas reuniões de pronto-socorro, desobsessão? Só espíritos difíceis. Estão atraídos pela simpatia, semelhante de gosto? Não, gente. Ali é um tratamento. Ali os médios têm que se colocar para ajudar qualquer um que esteja ali, né? E às vezes tem médios que têm um trabalho tão bem feito, que ele tem uma capacidade tão boa de fazer o pronto-socorro, pelo magnetismo dele, pela característica de doação, de amor, de caridade, que muitos espíritos sofredores vão por ele, porque é mais fácil o trabalho e o médico se recupera com mais facilidade. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, é preciso separar as coisas aqui. A frivolidade das reuniões tem por resultado atrair os espíritos levianos, que não procura senão ocasiões de enganar e de mistificar. Olha o que eu falei aqui, mistificação. Ou seja, se a reunião é frívola no sentido que não produz nada, que as pessoas estão indo ali, mas não estão muito interessadas, que as pessoas estão indo ali, mas não estão empenhadas, e essas coisas todas que a gente sabe, quem vão estar ali são os espíritos levianos, porque os sérios vão estar em reuniões sérias, eles têm agenda, eles têm coisas a serem feitas importantes. Nesse momento que nós estamos vivendo, no nosso planeta, nesse processo de transição, pensa como as agendas desses irmãos estão lotadas, corridas, de tantos para serem atendidos. Você acha que eles vão vir numa reunião de uma casa espírita, que a reunião não é séria? Não. Tem outras coisas para eles fazerem. Então, essa é a importância do nosso trabalho mediúnico numa casa espírita, que seja cada vez mais séria para nós merecermos, né? É como diz o Bezerra de Menezes, você precisa merecer para trabalhar e precisa trabalhar para merecer. É a mesma coisa. Você precisa fazer uma reunião séria, estudar e se preparar para merecer o atendimento dos espíritos sérios e que os trabalhos sejam trabalhos sérios. Depois que você conquista isso, aí a coisa vai uma atrás da outra. Mas sem isso, não tem como. Não tem. Vamos mais um pouco? Do que precede, resulta que toda reunião espírita, para ser proveitosa, deve, como primeira condição, ser séria e recolhida, que tudo deve se passar nela respeitosamente, religiosamente, com dignidade. Pronto, aqui ele está dando uma receitinha de bolo, né? A reunião
primeira condição, série recolhida. Então, reunião recolhida, nós podemos dizer, as casas espíritas em geral fazem as reuniões fechadas, as pessoas estão ali, todo mundo envolvido, né, com um grande objetivo, querendo fazer. O fato de nós estarmos aqui estudando, isso já traz uma seriedade. É o nosso tempo para estudar, né? Estudar. E estudar da forma que nós estamos estudando, assim, de sistema online, é um pouquinho, tem facilidades? Tem, mas é um pouquinho mais complicado, porque costuma a gente ter um sono, porque a gente não para, não faz uma piada, não conversa, então a coisa vai meio no toque, né? Mas isso aqui é fundamental, é fundamental. Bom, tem muita coisa que eu não leio, porque não é necessário, se vocês têm apostila, vocês vão ler, e vocês vão trazer isso como dúvida, provavelmente o Roberto está tocando com vocês aí, essas dúvidas, né? E a gente não vai entrar aqui. Então já fica certo que na próxima aula nós vamos começar a evolução histórica que vocês sugiro que vocês leiam. Nós vamos parar por aqui. O nosso tempo aqui já está se dando, né? A gente começou a gravar, já está se dando aqui o tempo. Nós vamos, então, parar e agradecer a vocês imensamente, agradecer a Deus, aos bons espíritos, que vocês façam uma excelente reunião, que Jesus abençoe essa casa, abençoe a todos vocês, ao nosso irmão Roberto, que está sempre levando o trabalho da mediunidade onde quer que ele vá. Isso é uma missão muito bonita, e que nós possamos estar junto, contribuindo com um pouco que a gente consegue, que a gente pode, né? É o nosso esforço. Então, agradeço demais, muita paz, e eu vou aqui parando a gravação e me despedindo de vocês. Fiquem com Deus.